O nome dele é Luiz Antunes. Diz para você alguma coisa esse nome, Luiz Antunes? Não? Então beleza, nós vamos conversar a respeito dessa pessoa, Luiz Antunes. Luiz Antunes, ele se trata de um trabalhador. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Luiz Antunes, ele foi assassinado. Ele levou um tiro em um shopping center lá no Rio de Janeiro. Ele foi vítima de um vagabundo. Nós sabemos que não vai ter nenhum tipo de investigação, de presepada, de comissão de não sei o que lá, de comissão disso, de comissão daquilo. Sabemos que nenhum lacrador, a Rede Globo, ONU, o tal de influencer, o tal de formador de opinião, nenhum desses caras vão se importar com a vida desse rapaz que já se foi. Inclusive, mula. Vamos colocar mula aqui nessa história, que vale a pena colocar aquele vagabundo aqui nessa história. O sujeito que matou esse Luiz Antunes, segundo a versão de mula, segundo a versão da esquerda, é um tal de Jove. É um tal de Jove. Aqui no nosso país nós temos atualmente um sujeito que está tentando virar presidente do país. E ele não esconde de ninguém que ele tem uma simpatia violenta por bandido, por traficante, por estuprador, por sequestrador, por todos esses caras. Ele fala abertamente por aí que ele acha que o que ele chama de polícia, a polícia, eu até já vi vídeo de atrás em cima disso. A polícia tá matando o jovem, o menino, o sequestrador, o assassino, que para ele é apenas um jovem, é um menino para ele, para a esquerda, enfim. Então foi esse jovem, na versão de mula, foi esse menino, na versão de mula, na versão da esquerda, que matou esse Luiz Antunes. Aí você não vai ver mula usando o caixão desse rapaz para fazer a presepada dele, para fazer a discurseira do caralho dele, para fazer a porra toda que ele tanto gosta de fazer, para transformar aquela situação em um palanque eleitoral. Ele não vai fazer absolutamente nada disso. Mula, ele se aproveita dessas grandes situações e ele não tem constrangimento nenhum em pegar o cadáver de alguém, incluindo até pessoas ali próximo dele, a mulher dele, Celso Daniel lá atrás e outros por aí. Ele pegar o cadáver dessas pessoas e usar o caixão como palanque. Só que no caso desse Luiz Antunes, ele não pretende fazer isso. Até porque Luiz Antunes era um brasileiro comum, desconhecido. Ele foi lá no Rio de Janeiro que o STF quer assim com a bandidagem, assim com o vagabundo, assim com quem não vale porra nenhuma. Ama vagabundo, anda ladrão, bandido e a porra toda. Aquele STF proibiu que a polícia fosse fazer operações lá naqueles tais, naqueles morros, naquelas favelas. A imprensa, a mídia também, que gosta muito de bandido, de vagabundo, de traficante, de psicopata, do caralho a quatro, que ficou indignada quando, há cerca de um mês atrás, a polícia lá no Rio de Janeiro despachou 25 vagabundos para o inferno. Ela agora, vamos criar uma comissão, peraí, vamos investigar, houve muita violência, houve muita matança. Então eles também ficam em relação à morte desse rapaz. E o mais importante de tudo é o seguinte, é que ele foi executado lá no Rio de Janeiro. Ele não foi executado lá na Amazônia. A Amazônia, onde
3, 4 semanas atrás, aconteceu aquele caso o tal do jornalista inglês e do guia, acabaram se perdendo e foram executados lá, por vagabundo lá na Amazônia. E o mundo inteiro fez uma presepada, vamos criar não sei o que lá e vamos investigar. E que foi Jair Bolsonaro que matou o tal do guia, que matou o tal do jornalista. Segundo Lula, lacrador, Rede Globo, Fátima Bernardo, Wagner Moura, Felipe Neto, Anitta, Luciano Huck, esses sempre os mesmíssimos vagabundos, Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, nunca, não tem novidade nesse meio aí. Disseram que foi Jair Bolsonaro que matou aqueles 2 caras. Só que no caso desse Luiz, como a coisa não foi na Amazônia, né? A Amazônia que a esquerda transformou em uma espécie de solo sagrado, né? O solo que Jesus Cristo, Moisés, Noé, enfim, aqueles homens santos, eles teriam que tirar o chinelo para poder caminhar, porque na Amazônia, se você pegar aqui, ó, um grão de capim desse aqui, ó, arrancar como eu arranquei agora aqui, meu camarada, você vai ser, ó, fuzilado. Você tirar uma árvore de um lugar daqui e plantar ali, você vai ser decapitado. Mas como não foi na Amazônia, solo sagrado, foi no Rio de Janeiro. Pronto. E como esse Luiz Antunes é um trabalhador, e quem matou ele foi vagabundo, existem câmeras, existem provas que foi vagabundos que assaltou lá o local onde ele trabalhava e matou ele, então não vai dar nada. Agora, se fosse os famosos confrontos que acontecem lá, e aí de repente chove bala para tudo que é lado, mas por razões desconhecidas, disse que a bala que atinge um inocente é só a bala da polícia, aí ia ter preservado, ia ter tudo, e essa polícia de Bolsonaro, é fascista, é racista, executou um rapaz pobre, negro, enfim. Mas como foi vagabundo que fez isso, eu compreendo. E essa é a situação hoje do nosso país, cara. Nós estamos em um país onde nós temos pessoas morrendo, mas a morte do cara só vai importar, primeiro, vai depender do local onde aconteceu. Se for na Amazônia, espetáculo, todo mundo vai conhecer. Se não foi na Amazônia, segundo, se ele fosse bandido, marginal, canalha, vagabundo, estuprador, psicopata, o STF, todo mundo ia entrar na história pedindo justiça, pedindo investigação. Mas como ele era trabalhador, uma pessoa do bem. Para terceiro, como ficou provado que foi um bandido que matou ele, então nem Lula nem a esquerda não vai poder usar o caixão dele para fazer de palanque eleitoral. A situação então no momento é essa. Estamos em um país onde a morte ela está tendo uma seletividade. O cara vai ser assim ou assado, a depender de como for essa morte. Mas principalmente, nós estamos em um país onde nós temos um sujeito que está querendo mais uma vez ser presidente, um sujeito que ama bandido, ama vagabundo e por razões completamente desconhecidas. Ninguém questiona esse cara, ninguém pergunta, não existe constrangimento nenhum, ninguém fala nada, é normal o cara querer ser presidente de um país e ter uma paixão tão louca assim por bandido, por vagabundo que tira a vida de pessoas inocentes. Certo? Muito bem, o nosso vídeo de hoje concluído. Eu espero que você tenha compreendido o recado. Luiz Antunes, esse brasileiro, ele possa ser
enfim, lembrado, enfim, a lembrança dele continue com aqueles que conheceram ele, seus familiares, amigos, enfim, um brasileiro de bem que se foi, ok? Hoje é quarta-feira, estamos aí no meio da semana, vou aproveitar para te desejar então boa quinta, boa sexta, finalzinho de semana daqui a pouco chega, enfim, tudo de bom para você, faça a gentileza, deixa aí seu gostei, dá um muitíssimo obrigado, até o nosso próximo encontro.